Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga, de olho num livro de não ficção. Episódio de hoje: História das Crianças no Brasil. De Mari Del Priore. Na verdade, com organização de Mari Del Priore. E quem é esta autora? Ela é Mary Lucy Murray Del Priore. Olha só que nome bonito. Ela é uma professora, pesquisadora e escritora brasileira ainda em atividade. Ela tem mais de 20 prêmios literários nacionais e internacionais, dentre eles 3 prêmios Jabuti, além de ser sócia do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, sócia correspondente do IHG da Bahia, acadêmica correspondente da Academia Paraguaia de História e de mais um monte de instituições dos dois lados do Atlântico, que não é o caso a gente ficar aqui relatando um por um. A produção dela é dentro da área de história da sociedade, então ela pega temas como história da mulher, história da família, história da criança, da sexualidade, história da família imperial brasileira em específico, algumas biografias, história do consumo, história da vida privada, transformações, intimidade, enfim. Circula bastante por vários campos da sociedade, né? Da história da sociedade, da história de como as sociedades, né? E pensando em sociedade brasileira, se formou. E isso, claro, fora toda a produção acadêmica especializada dela, que é enorme. Então, vale a pena você, nosso ouvinte, dar uma conferida. O link da Amazon para os livros dela já estão aqui na descrição desse episódio. E exatamente para os livros, porque ela tem um número gigantesco de obras publicadas, e a gente não vai deixar apenas este livro, que é da editora Contexto, que recebemos em parceria com a editora, inclusive. A gente vai deixar essa lista com outras obras, né, com as várias obras da professora Mari Del Priore, que tem, assim, uma importância fundamental até para quem só se interessa, digamos assim, um pouquinho com aspas, por literatura. E depois a gente explica melhor por que é importante a gente entender também história. Vamos iniciar, então? Vamos iniciar, assim, para quem acompanha a gente no Instagram já viu que a gente já gravou esse episódio, perdemos o arquivo, agora a gente está regravando. Então, também por ser um livro de não ficção, a gente vai fazer uma abordagem um pouco diferente, passando um pouco pelos capítulos aqui, fazendo um comentário ou outro, e depois tecer algumas considerações gerais, né? Então, uma pegada um pouco diferente do nosso normal aqui da Caractere. Esse livro foi publicado pela editora Contexto, como mencionamos. Essa reimpressão que nós temos é a 5ª reimpressão de 2020, tem 15 capítulos. E os capítulos, eles são de diversos autores da área de história, que vão se debruçar sobre o assunto infância no Brasil. Ou melhor, Portugal e Brasil. Então a gente tem aqui, eu vou passando um pouquinho junto com o Glênio, os capítulos e a gente vai comentando um pouquinho, até mesmo porque isso deve chamar a atenção de uns e não de outros para capítulos diferentes. Até a nossa atenção vai de forma mais intensa até o século XIX, até o final do século XIX, virada para o século XX. Você que acompanha aqui a Caractere, sabe que até o nosso interesse literário é nessa faixa temporal. Então, da mesma forma, a gente vai citar aqui e fique à vontade para explorar esse livro, não para ler de capa a capa, como um livro ficcional, mas pegando capítulos aqui e ali conforme o seu interesse imediato. Exatamente. Então, a autora, no caso, a organizadora, que é a Mari Del Priore, ela faz essa apresentação dizendo do que trata a obra, o que pretende apresentar. Fala também que se deu um recorte do norte ao sudeste do país, ou seja, não contemplou todos os estados, todos os pesquisadores do Brasil, né, todas as pesquisas envolvidas. Lembrando que é um recorte, e para um livro desse tamanho é um bom recorte. Nós aqui somos do Sul e não fomos contemplados, não é mesmo? Mas está tudo bem, porque é uma obra que dá um panorama das pesquisas já realizadas sobre a infância, sobre a história da infância no Brasil. E pensando também a questão de ver a infância brasileira diferente de como a infância europeia é observada e é descrita pelos historiadores europeus, que é algo importante de ser feito também. Porque muitas vezes a gente tem, quando se fala de infância, referências a autores europeus, a autores que falam da história da criança, né? Philippe Arriet, entre outros, que falam da história da criança, mas no contexto europeu. Esse contexto aqui é o contexto brasileiro, portanto, diferenciado.
Então, depois dessa apresentação, a gente tem o artigo A História Trágico-Marítima das Crianças nas Embarcações Portuguesas do século XVI, que foi o capítulo escrito por Fábio Pestana Ramos. Esse capítulo é interessante porque ele traz já uma tônica da organização do livro. Então, o livro tem capítulos organizados de forma mais ou menos cronológica e tem outros capítulos que pegam um tema específico e fazem a cronologia do século XVI para frente até o século XX dentro de cada capítulo. Mas, de forma geral, a gente tem uma trajetória cronológica aqui. E é um dos capítulos que mais puxa a curiosidade e até um pouco de, não vou dizer choque, mas aquelas coisinhas que incomodam a gente quando a gente lê. Então, a gente vai ler aqui sobre abusos físicos e sexuais que eram considerados como uma coisa relativamente normal durante as viagens, ou se não normal, pelo menos inevitável. A gente vai ter o contexto da escravização, da prostituição e de abuso de crianças que eram capturadas de outros navios, entendendo toda a abordagem de guerra e hostilidade e pirataria e atividade corsária, navios capturados aqui e ali. E também de como as crianças eram levadas para os navios. Muitas vezes isso era feito pelos pais. Ou então, quando as crianças, eram crianças de rua, elas eram meio que vendidas, Alguns aproveitadores levavam essas crianças e vendiam para os navios para que servissem de trabalhadores, para que trabalhassem nesses navios, que servissem como grumetes, que é uma espécie de aprendiz, digamos assim, no vocabulário, no léxico da língua portuguesa. E esse trabalho de grumete é extremamente complicado, porque é o trabalho mais, entre aspas, baixo dos navios. Então, é manutenção básica, manutenção de higiene, limpeza de convés, disso, amarração de vela, subir em mastro e tal. E não era uma aqui e outra ali. Essa população infantil nos navios chegava até 20% de toda a tripulação. E isso tudo porque crianças e jovens aí até os 13, 14, 15 anos comiam menos, ocupavam menos espaço, davam menos manutenção, vamos dizer assim, de tripulação e recebiam menos de meio pagamento se comparados com marinheiros adultos. Então, junta tudo isso e o fato de uma criança, um jovem magrinho, malnutrido, chegar a locais de difícil acesso dentro do navio, seja dentro do casco, seja no alto dos mastros, alguma coisa assim, e aquele negócio, se cair no mar, bater, morrer, o prejuízo não seria tão grande quanto dar conta de um adulto. É até difícil de falar nesse assunto, mas é isso que a gente encontra não só nesse texto, mas em outros textos de referência que o autor traz também. E isso é um tanto pesado para quem vai ler, mas para quem se interessa por história das crianças nesse contexto de embarcação, de viagem e dessa vinda, principalmente no caso aqui do artigo dos portugueses para o Brasil. É isso que a gente vai encontrar, é essa realidade que a gente vai encontrar. E aí uma realidade um pouco diferente dos filhos de nobres, que trabalhavam dentro desses navios como pajens, então era um trabalho um pouco menos pesado, condições menos árduas de sobrevivência, faziam aquele trabalho de copa, de servir ali o comandante do navio. Assim, claro que a condição de vida dentro de um navio nessa época era difícil para todo mundo. Mas existem escalas de dificuldade que conseguiam se manter ali, essas crianças num nível um pouco menor de aperto. E, sendo filhos de nobres, tinham a possibilidade de crescimento na hierarquia naval, podia, com o tempo, alcançar posições de comando ali. E o caso das meninas, que boa parte das vezes eram prostituídas durante as viagens e eram levadas... Não só as meninas, hein, gente? A gente precisa... Sim. Tem que deixar isso claro também. E muitas meninas e jovens eram mandadas para as colônias, no caso aqui para o Brasil, e isso era uma realidade também em outras colônias americanas, para aumentar a população. Então eram meninas pobres da metrópole que eram embarcadas para casar e para fazer filho. Então primeiro os carregamentos, vamos dizer assim, de homens para construir a estrutura das colônias e depois as mulheres para fazer essa população. E passando então para o segundo capítulo, a gente mencionou que não vai se demorar muito em cada capítulo, não é mesmo? Para não ficar... Desculpe. Não foi o caso. Mas a gente não vai se demorar em cada capítulo porque a gente quer trazer apenas um panorama de cada contexto apresentado aqui na obra.
E o segundo capítulo é sobre os jesuítas e as crianças no Brasil quientista, que foi escrito por Rafael Chamboleiron. Acho que é isso o nome da pessoa. Se eu pronunciei errado, me desculpe. Sendo bem sucinto, abordagem de um início de um processo de educação e de formação religiosa no Brasil. Simples, né? Só que a Direto. gente tem aqui a educação de crianças, né, indígenas. Tem a questão da violência física também, que era uma forma de educação, que era uma forma pensada como forma educacional, como modelo educativo das pequenas almas. E tem todo aquele contexto de inicialização dessas crianças, desses pequenos indígenas, compreendendo, né, sendo transportados, digamos assim, para uma sociedade, para uma cultura católica, para uma cultura de práticas católicas. E o que a gente tem aqui são ordens que eram responsáveis pela educação dessas crianças, tanto indígenas como não indígenas. A ordem dos jesuítas no Brasil foi, não só no Brasil, mas também em outras regiões, em outros países, também gigantesca e se expandiu, tanto que foi perseguida depois, mas isso é outro assunto, não é mesmo? E daí uma das coisas que me chama a atenção aqui nesse capítulo é a questão desse castigo físico, mas eu já comento um pouquinho. Nota paralela, Momento Golfinho. Momento Golfinho é que, para quem conhece a região das Missões no Rio Grande do Sul, vai lembrar disso. E para quem não conhece, vale a pena dar uma viajada lá ou então dar uma pesquisada na internet. Viajar lá é bem interessante. É bem legal. Viajar para lá é bem interessante. Dê uma pesquisada sobre arte sacra nas reduções guaraníticas, que você vai descobrir maravilhas, maravilhas. E claro, tem registros também da educação, do cotidiano, da sociedade, nas reduções e tal, mas a arte sacra é um negócio belíssimo. E fecha o Momento Golfinho. É isso. A gente tem, então, esse capítulo a respeito dessa educação e uma das coisas que me chama a atenção é essa questão da violência física como forma de educação. Né? E que isso também é uma das coisas que ficou assim... não foi chocante, porque eu já sabia. Como uma pessoa que já circulou lá pelas disciplinas da pedagogia, eu já tinha essa noção, já sabia desses dados. Só que é algo que quando a gente lê novamente, ainda assim a gente fica um tantinho, né? E partindo então para o próximo capítulo, afinal são 15 capítulos e a gente tem que dar conta aqui, a gente tem o cotidiano da criança livre no Brasil, entre a colônia e o império, que foi o capítulo escrito pela Mary Del Priore. Capítulo creme. Capítulo creme, um dos melhores capítulos do livro, na minha opinião. Escrito, inclusive, de uma maneira bem diferente dos demais autores, de uma maneira um pouco mais, eu não digo romanceada, mas... mais literária. Literária, poética, né? Com um tom poético. Então, é bem interessante ler esse capítulo e ver a grande diferença no modo de apresentar os dados e a própria história. E esse capítulo pega desde características de cuidados com recém-nascidos, alimentação infantil, os médicos europeus chocados com o tipo de alimentação que se dava para criança aqui no Brasil, a questão de um medo das bruxas e de bruxarias que acabaram gerando todo um aparecimento de benzedeiras e de simpatias, que acaba sendo até um tipo de bruxaria, se a gente pensar bem. Enfim, vamos deixar aqui o gancho. Se for comparado ao que se tinha na época como bruxaria, pode ser. Depende de que lado do feitiço você tá. Mas estão aí as senhorinhas fazendo a, né? Ainda tem benzedeira por aí. Tem benzedeira por aí. A gente é de uma região, a gente vive numa região aqui em Santa Catarina que a gente tem contato com as senhorinhas que ainda benzem, né? Que dizem que isso é mal olhado, que dizem que isso aqui é, sei lá, gente... É um vocabulário totalmente próprio. Então, é bem interessante a gente refletir a respeito e que isso também aparece nesse texto histórico. E vai até o capítulo até alfabetização, formação intelectual, formação moral, religiosa. Então, pega um contexto bem amplo. Só para dar um exemplo dessa questão de cuidados com recém-nascidos, que é uma coisa que eu nunca tinha lido em um livro de não ficção. O trecho é o seguinte... Os primeiros cuidados com recém-nascido eram ancilares. Seu corpinho molengo era banhado em líquidos espirituosos, como vinho ou cachaça, limpo com manteiga e outras substâncias oleaginosas e firmemente enfaixado. A cabeça era modelada e o umbigo recebia óleo de rícino,
misturado à pimenta com fins de cicatrização. Coroando os primeiros cuidados, era fundamental o uso da estopada, que está aqui entre aspas, que é o cataplasma confeccionado com a mistura de um ovo com vinho, fecha aspas. Aplicado com uma estopa, que por sua vez era presa por um lencinho à cabecinha do pequeno, para fortificá-la. As mães indígenas preferiam banhar-se no rio com seus rebentos. As africanas costumavam esmagar o narizinho de seus pequenos, dando-lhes uma forma que lhes parecia mais estética. Os descendentes de Nagôs eram enrolados em panos embebidos numa infusão de folhas, já sorvida pela parturiente. O umbigo recebia as mesmas folhas maceradas e, num rito de iniciação ao mundo dos vivos, imergia-se a criança 3 vezes na água. É surpreendente como crianças sobreviviam. Sabe, principalmente pegar o primeiro pedaço ali, nasceu a criança, recém-nascido, molinho. Lava a criança na cachaça, bota ovo com vinho na cabeça, faz... Pimenta! Pimenta no cordão umbilical. Como é que vive? Qual é a vontade de viver de uma criança que uma criança dessa vai ter? Tá dito. Mas tinham, né? Tava aí. E depois dessa descrição de como as crianças, né, eram iniciadas na vida dos vivos, no mundo dos vivos, a gente tem o texto Criança Esquecida das Minas Gerais, de Julita Scarano. Que é um texto complicado, até a própria autora fala isso, porque faltam registros mais claros e que muito do que se tem de registro da infância nessa região, nessa época, é por meio da arte sacra. E gancho aqui, que a Su já puxou, a importância de quem gosta de ler, e não importa a área de leitura, mas você que gosta de bons romances, livros de ficção, também molhar o pé, alimentar as retinas com artes plásticas, artes musicais, porque tudo isso completa o teu conhecimento de uma determinada região, de uma determinada época, sempre vai trazer mais elementos interessantes para a sua leitura. E sendo assim, a gente passa para o próximo capítulo, que é A Vida das Crianças de Elite durante o Império, de Ana Maria Mauad. Que é um capítulo já bem mais para frente, ali cronologicamente, se a gente pensar, né? E com um recorte bem específico. No recorte histórico, né? Isso, e um recorte específico também social. Então, crianças de elite durante o Império, durante o século XIX, que já é um século que tem muito mais recursos tecnológicos e desenvolvimento de ideias, enfim. Então, ali ela vai falar de educação das crianças em colégios pagos, ou então com professores e tutores particulares, muitas vezes estrangeiros, para quem podia bancar. A questão de registros artísticos e fotográficos intencionais. Então, já com essa, vou ser redundante, com essa intencionalidade de deixar essa marca para as futuras gerações, para os anos seguintes, hein? A questão de instrução das meninas e de um excesso de normas e obrigações sociais que acabavam diminuindo aquela energia infantil em função de um tratamento das crianças como se elas fossem mini-adultos. Isso é um pouco complicado. Até o nosso imperador, Dom Pedro II, reclama disso, da quantidade de regras, regras e de coisas que ele tinha que fazer e ele não tinha tempo para ser criança. Pois é, não tinha. Século XIX, para quem tinha dinheiro, também não era moleza. Não estou dizendo, né? Não que era fácil para outras crianças. É que também esse aspecto do ser criança nesse período para crianças nobres exigia que eles fossem preparados para responsabilidades que, enquanto uma criança, né, não tem essa ideia do quão grande do quão responsável ela tem que ser. Não há tempo para brincadeira, não há tempo para fazer as coisas que a criança quer, digamos assim. Hoje em dia a gente tem muita preocupação, até vê muito essa preocupação de que a criança tem que brincar, a criança tem que fazer isso, a criança tem que ter o momento de criatividade dela. Não é assim que a gente, pelo menos a partir do texto da professora aqui, que a gente tem esse aspecto. Essa compreensão do ser criança. Exatamente. E daí a gente pode aproximar um pouquinho dos textos do Arrier, que fala um pouquinho desse mini-adulto. Mas como eu mencionei antes, no contexto europeu. Aqui a gente está falando de um contexto brasileiro. E isso é interessante para a gente perceber que até aqui as crianças também tinham uma norma de como elas deviam se portar e de como elas deviam aprender a se portar na sociedade.
essa norma que a gente vê muitas vezes nos romances, no aspecto feminino, de como a mulher devia se portar e tudo mais, a gente vê aqui nesse texto, né, nessa obra aqui de não ficção, de história, de pesquisas históricas, essa relação de ter normas, né, de ter regras e de ser necessário seguir essas regras para ser bem visto na sociedade. A gente comentou no episódio As Relações Perigosas, se você já ouviu esse episódio, sobre as regras que se esperava da mulher, de como ela crescia. Tem ali a Cecile, né, que é uma das personagens que é criada num convento, que é educada para ser essa dama, essa senhora da sociedade. E a gente vê esses aspectos também nas crianças brasileiras do século XIX. E quanto a isso, a gente tem um trechinho aqui no livro que fala a respeito desse processo, que diz assim: da mesma forma, a instrução das meninas variou ao longo do século XIX e, apesar de manter a valorização das habilidades manuais e dos dotes sociais, já se encontrava no currículo das escolas, desde meados da década de 1870, um conjunto de disciplinas tais como línguas nacional, francesa e inglesa, aritmética, história antiga e moderna, mitologia, além, é claro, de obras de agulha de todas as qualidades. No entanto, ainda em 1820, como constatou um observador estrangeiro, no Brasil, a moça de boa formação, uma moça prendada, é aquela que, com um pouco de música e francês, sabe dançar um solo inglês, fazer crochê e conhece a difícil arte de descascar com gosto uma laranja. Para ver como num período de 50 anos, o falar direitinho, dançar e descascar laranja passa por um processo educacional que inclui inglês, francês, aritmética, história. Sim, a necessidade social vai trazendo esses elementos para a formação dessa menina, dessa moça. E é interessante a gente observar isso e observar isso nas obras literárias que a gente vem mencionando por aqui. Depois disso, a gente tem Crianças Escravas, Crianças dos Escravos. Capítulo escrito por José Roberto de Góes e Manolo Florentino. Capítulo complicado também, que vai trazer a questão do comércio e do tráfico negreiro, que dava normalmente preferência para homens adultos, que eram força de trabalho mais imediata, mas com a sequência de legislação, principalmente durante o século XIX, para proibição do tráfico e depois idade, lei do ventre livre e tal, a questão de compra e venda e tráfico mesmo de mulheres e crianças passou a ter uma importância diferenciada pela durabilidade e pela permanência do trabalho escravizado. Mas voltando às crianças, o capítulo traz a questão da mortalidade alta e da questão do quão comum que era a separação dessas crianças dos pais, seja no momento da viagem, tinha mortalidade das viagens também, seja no momento da venda nos mercados de escravos. Mas sempre que possível, essas pessoas escravizadas conseguiam criar uma rede de apoio para as crianças, seja por laço de etnia, seja por laço de amizade e, dependendo da situação, até por laços familiares. Era uma situação absurda, principalmente aos olhos de hoje, mas ainda havia uma tentativa de suporte para essas crianças, para esses pequenos aí, numa situação tão dura. Pois é. E eu vou ficar sem falar a respeito desse capítulo, porque é um capítulo um tanto difícil para a minha pessoa e passemos para o próximo, não é mesmo? Porque temos mais capítulos por aqui. E sendo o próximo capítulo, Os Aprendizes da Guerra, de Renato Pinto Venâncio. Que eu acho que é o último capítulo, até pela duração do episódio, que a gente vai desenvolver um pouco mais. Eu acho que os outros dá pra gente só citar e fazer nossas considerações. Lembrando que a gente está tratando de alguns capítulos de modo um pouco mais particular, porque são aqueles que mais nos chamaram a atenção. Como o Glenn mencionou, a gente tem nessa obra uma obra de consulta, e que pode ajudar na leitura de livros de literatura, assim como em pesquisas históricas que você venha fazendo como historiador ou como alguém da história da educação, enfim. Sendo assim, vamos falar um pouquinho mais desse capítulo sobre as crianças na guerra. Que guerra, não é mesmo? Pois é, Guerra da Tríplice Aliança ou Guerra do Paraguai. Mas antes de cair na guerra, então nesse primeiro capítulo se tem uma tomada da questão do trabalho naval, uma retomada, já que foi abordada lá no primeiro capítulo. E depois, século XIX, as coisas andando finalmente, né, começam
a desenvolver um pouco mais, então tem o surgimento de regras mais claras para o recrutamento desses jovens. Será que o Glênio gosta do século XIX? Imagina, não. Imagina, quase nada. E da exigência também de uma preparação profissional mínima para esses jovens antes dos jovens serem jogados dentro do navio. Então, se eles já chegarem no navio capacitados, a coisa é melhor para todo mundo. Ou certo? seja, há uma mudança daquela perspectiva de que a criança podia ser colocada lá para trabalhar e deu. Ele e se aprende morrer, fazendo. tudo bem. Então, a gente tem o surgimento das companhias de aprendizes marinheiros, que depois vão virar as escolas de aprendizes marinheiros, que a gente tem algumas no Brasil ainda. Muitas delas em regiões ou em cidades que tinham também as rodas dispostos. Exatamente. Mais um momento golfinho. Rodas dispostos eram aqueles lugares que as mães que não tinham condições de criar as suas crianças colocavam os bebezinhos e giravam essa roda para o bebezinho ficar para o lado de dentro de uma casa de misericórdia, de uma santa casa, de alguma coisa, de uma instituição. Ou de uma igreja, geralmente era feito assim. Lá fora tem muito ainda desses locais que foram preservados como hoje em dia como história, e aqui a gente tinha também, né? Talvez em Minas Gerais tenha algum local que tenha preservado isso para a história, mas aqui em Santa Catarina, pelo menos aqui em Floripa, a gente também tinha esse tipo de prática. Tem uma história, inclusive, bem densa a respeito disso. Tem pesquisadores que ainda se debruçam sobre isso, sobre a questão dos expostos, que também tinha a questão de pagar para quem adotasse o exposto. Também, né? O exposto à criança, né? A criança abandonada. Que nada mais é do que essa definição de expostos. Eram as crianças abandonadas expostas para serem colocadas ou para adoção ou para trabalhos dentro dessas casas de misericórdia, enfim. Cuja mortalidade era bem alta, né? Comenta ali que em alguns Sim. casos a mortalidade chegava a 75%. Eu fiquei chocado com isso. Enfim, essas companhias de aprendizes marinheiros acolhiam essas crianças abandonadas nas rodas de expostos. Também acolhiam menores delinquentes, considerados delinquentes, que eram presos pela polícia. E leva para onde? Tem uma companhia de aprendizes marinheiros, leva para lá que ele vai para o trabalho da armada, não está mais na cidade incomodando, tá? Dentro dos olhos da polícia daquela época, não está incomodando na cidade, está incomodando no navio, aí é problema do comandante, não é problema meu mais. Está sendo educado no navio, na verdade, né? Há uma perspectiva de que o trabalho, nesse sentido, educa. Então, seria essa a alternativa, né? Colocar essas crianças para trabalhos nessas escolas de aprendizes marinheiro, para que eles fossem para navio e, enfim, né? Se endireitassem na vida. Um pouquinho dessa história e dessa mentalidade também. A gente precisa entender que era outro período. É toda uma estrutura mental diferente, mas o interessante, o mais interessante para mim nesse ponto desse capítulo é o seguinte: a maioria das crianças das escolas eram voluntariadas, não voluntárias, né? Eram voluntariadas. Alguém voluntariava? Alguém voluntariava ela, seja o tutor, sejam os pais. E isso ou porque viam na Marinha uma possibilidade de disciplina e de educação, e que era para muitas vezes. Ou por quê? Ou porque dava dinheiro. Pois é. A família recebia uma grana ali como retribuição ao voluntariado da criança. Complicado para os olhos de hoje, nossa, sim. O que me chocou foi saber que a maioria era assim. Não era a maioria, entre aspas, de rua ou a maioria disposta. Não, a maioria era, leva minha criança aqui para a armada que eu preciso desse dinheiro. Era meio aquela coisa assim, já deu trabalho suficiente aqui, vai dar trabalho para outro e ainda vou receber um dinheirinho. Exatamente. Né? Ou seja, gente, vender... Bem, eu não vou entrar... Eu prometi que neste episódio eu não ia me exaltar. E eu não vou me exaltar. Vamos respire, lá. Respire. Sigamos. E aí chega a Guerra da Tríplice Aliança, ou a Guerra do Paraguai. Rapidinho, 1864, 1870. Todo um contexto que a gente ainda vai trazer em mais detalhes aqui para a Rádio Caractere com outras obras. Mas guerra andando gera um aumento da demanda por marinheiros, principalmente marinheiros jovens, e aumentou muito o número de formandos e diminuiu muito o tempo de qualificação. Virou uma indústria de formação de marinheiro ali, só passando o mínimo necessário para não morrer por besteira nos navios. E um movimento de recrutamento pela polícia, que, entre aspas aqui, caçava vagabundos e acabava muitas vezes carregando crianças que tinham família, que tinham uma situação estável, que estavam brincando na rua, só que os policiais tinham que bater a cota de recrutamento e deu bobeira,
era agarrado e levado para a escola de aprendizes ou para a companhia de aprendizes marinheiros. Não dê bobeira na rua, senão vai pra guerra. É mais ou menos E aqui que se foca muito na questão naval e não na questão do exército. A gente sabe que o recrutamento para o exército não era tanto de crianças, pelo menos aqui no Brasil. A gente tem episódios de crianças combatendo do lado do Paraguai, mas, de novo, outro episódio. Mas teve recrutamento forçado também. O programa de voluntários da pátria começou, de fato, com voluntários, como é o caso do Dionísio Cerqueira, que escreveu um livro depois, tal. Ele foi voluntário uma semana antes de começarem a pagar os voluntários para serem voluntários. Olha só. Levou azar ainda. E depois teve polícia caçando a galera na rua para ir pro exército. Teve gente se casando às pressas, querendo casar até com tronco de árvore para fugir do recrutamento. Então, era solteiro, jovem, tava dando bobeira e ia pra guerra. Mas o foco desse capítulo, muito bom na questão naval, de recrutamento, de educação e de condução desse pessoal aí pra guerra. Recomendo fortemente. Partindo então para o século XX, a gente tem Criança e Criminalidade no Início do Século XX, de Marco Antônio Cabral dos Santos. Em seguida, a gente tem Brincando na História, por Raquel Zumbano Altamã. Como o Glênio mencionou antes, a gente vai apenas passar pelos títulos desses capítulos e você aí que nos escuta pode se interessar por algum deles para entender um pouquinho melhor a questão da criança no Brasil a partir desses temas. Depois a gente tem Crianças Operárias na Recém-Industrializada São Paulo, de Esmeralda Blanco Bolsonaro de Moura. Depois a gente tem Meninas Perdidas, de Marta Abreu. Marta Abreu, inclusive, é uma importante historiadora das questões até de leitura, se eu não estou enganada. Então vale a pena pesquisar também a respeito disso. E essa questão das meninas perdidas como uma questão muito dessa construção social a respeito da mulher, da menina mesmo, que acabava em outros caminhos, digamos assim, que não o esperado. É um pouco da origem daquele negócio assim, ela tá se vestindo de um jeito provocante, e daí isso justifica uma agressão sexual. Um pouco... e daí a gente tem várias complicações, mas esse capítulo é interessante também. Depois a gente tem Memórias da Infância na Amazônia, de Aldrin Moura de Figueiredo. Tem Crianças Carentes e Políticas Públicas, de Edson Passetti. Pequenos Trabalhadores do Brasil, de Irma Risini. E Crianças e Adolescentes nos Canaviais de Pernambuco, de Ana Dourado, Cristine Dabá e Tereza Correia de Araújo. Ou seja, a gente obviamente não passou, entrando em cada capítulo, porque como mencionado no começo do episódio, o nosso foco principal de leituras aqui na Rádio Caractere, de produção de episódio, vai até o século XIX. Geralmente a gente pega períodos anteriores e vai até o século XIX. E para exemplificar isso, a gente tem o livro de Manuel Antônio de Almeida, que é Memórias de um Sargento de Milícias. Isso, eu confesso que como leitora de literatura brasileira, me chamou a atenção na primeira vez que eu li esse livro. Acho que eu já li umas 5 vezes, talvez. Mas na primeira vez me chamou a atenção, porque tem uma parte que fala do mestre escola, dando bolos no Leonardinho. Ou seja, ele estava castigando o pequeno Leonardo por ser muito travesso. E isso remete a essa questão de história da violência para com as crianças. Não apenas no século XIX, mas também nos tempos do rei, como menciona bem aqui no início da obra do Manuel Antônio de Almeida. Que são discussões que vêm até hoje. Então a gente tem aí gerações anteriores às nossas, agora criadas na base da violência. Era todo mundo. Não, nunca é todo mundo, nunca é tudo igual para ninguém. Mas era muito mais comum o castigo físico. E isso como direito dos pais, inclusive. Isso, enquanto gerações atuais aí passam muito entre o abandono de atenção e a superproteção. E tudo isso gera toda uma questão de, antigamente era melhor, não era. Tá, se era melhor para quem? Qual era o contexto? Qual era o contexto? Ainda hoje a gente vê muita discussão, e a discussão é válida. Vale a pena dar palmada na criança? Qual é o limite da palmada? Bate na bunda, mas não bate na cabeça. Umas coisas que a gente parar pra pensar, mas que não faz sentido. Assim, como assim estão discutindo se vai bater na cabeça da criança? Mas são práticas de séculos de violência com criança que era normal. Aliás, essa era comum, obra que a gente trouxe hoje é
É para jogar assim, deixar escrachado, deixar realmente quem não sabe disso em choque do quão a criança vem sendo negligenciada e quanta violência sofre esse pequeno ser que não, sabe, não tem ainda como se defender, não tem para onde correr e quanta violência ainda tem a respeito e quanto isso ainda continua. Mas isso é uma outra discussão. Prometi que eu não ia me exaltar, vamos lá. Mas nessa mesma obra que eu mencionei antes, Memórias de um Sargento de Milícias, a gente tem também a questão dos, eu não digo expostos, mas das crianças abandonadas. Tem um trecho que diz o seguinte: se alguém perguntasse ao compadre por seus pais, por seus parentes, por seu nascimento, nada saberia responder, porque nada sabia a respeito. Tudo de que se recordava de sua história reduzia-se a bem pouco. Quando chegara a idade de dar acordo da vida, achou-se em casa de um barbeiro que dele cuidava, porém que nunca lhe disse se era ou não seu pai ou seu parente, nem tampouco o motivo por que tratava de sua pessoa. Também nunca isso lhe dera cuidado, nem lhe veio a curiosidade de indagá-lo. Na época da faculdade, eu fiz uma disciplina que era filologia. Foi uma disciplina muito breve, eu gostaria muito de ter tido mais tópicos em filologia, 1, 2 e 3, enfim. Mas eu fiz uma disciplina. E nessa disciplina eu lidava com documentos antigos aqui da região de Florianópolis. E nesses textos eu encontrei a questão dos expostos. E a questão dos expostos no seguinte contexto documental. As crianças eram recebidas em casa por determinadas pessoas com base em pagamento. A exposta fulaninha de tal foi recebida na casa do ciclaninho com o valor de. Era isso que a gente tinha. Como a gente mencionou antes, a importância de a gente entender contexto histórico para obras, para clássicos da literatura, para até compreender essas questões é fundamental. Eu vejo como fundamental. Se eu não tivesse um pouquinho antes, esse interesse por história, talvez eu não compreendesse tanto a obra do Manuel Antônio de Almeida. E talvez outras obras também me escapassem. Porque é relativamente comum a gente tomar conhecimento dessa questão complicada das crianças por livros, principalmente livros de ficção, de fora. Então, a situação do trabalho infantil, por exemplo, durante a Revolução Industrial. A criança sofrendo na Inglaterra. A questão da Cecília nas relações perigosas. Isso, criança sofrendo na França, criança sofrendo não sei o que. E a gente perde o contato um pouco com essa questão brasileira. Então, se você que está ouvindo a gente agora é da área de educação, é da pedagogia, se você é professor de alguma outra disciplina, se você é da história, o interesse é meio óbvio, é meio direto nesse livro. Mas para você que lê por gosto, que não desenvolve o teu trabalho com pesquisa e ensino, mas que você gosta de boa literatura, também eu acho muito relevante esse livro, justamente para dar esse suporte, para dar essa base de informação de muita coisa que a gente tem aberta na literatura brasileira que a gente acha, pode ter sido invenção do autor, ou pode ter sido com base, uma exceção, ou com base... E às vezes a coisa é muito mais comum, era muito mais comum do que a gente consegue imaginar hoje em dia, em pleno século XXI. E a gente unindo esses dois contextos, o livro de não ficção, um livro historiográfico, um livro de pesquisa, de pesquisadores mesmo, com essa literatura, com esses livros literários que tratam de histórias de personagens, né, que nos encantam, que tem toda uma questão também de fruição ou de entendimento da sociedade, muitas vezes a gente percebe essa correlação entre as obras, entre esses gêneros, digamos assim, de obras, e que podem ajudar muito para que a gente entenda quando a gente vai ler uma obra dessa. E uma questão relevante que a gente citou agora e que vale a pena trazer um pouco mais um trechinho é a questão do trabalho infantil, que a gente vê tanto em Dickens, por exemplo. Aqui no capítulo Pequenos Trabalhadores do Brasil, de Irma Rizzini, a gente tem o seguinte, bem no comecinho do capítulo. O Brasil tem uma longa história de exploração da mão de obra infantil. As crianças pobres sempre trabalharam. Para quem? Para seus donos, no caso das crianças escravas da colônia e do império. Para os capitalistas, do início da industrialização, como ocorreu com as crianças órfãs, abandonadas ou desvalidas a partir do final do século XIX.
para os grandes proprietários de terras, como boias-frias, nas unidades domésticas de produção artesanal ou agrícola, nas casas de família e, finalmente, nas ruas, para manterem a si e as suas famílias. Ou seja, trabalho infantil é um negócio que sempre aconteceu no mundo, mas especificamente no contexto brasileiro. Sempre aconteceu, continua acontecendo hoje, se não em fábricas ou instituições comerciais, no campo. Criança trabalha, criança consegue segurar uma enxada, está trabalhando dentro de casa. Que eu conheci uma professora universitária que me falou, conversando com ela, numa situação, ela falou, eu quando era criança trabalhava numa casa de família, fazia serviço doméstico, criança. E daí tem uma diferença pesada na cabeça da gente, a gente pensar esse tipo de situação como uma coisa que acontecia no século XVIII, século XIX, de a gente ter esse choque, assim, metade do século XX, a criança, contratada para trabalhar dentro de casa de família. Às vezes a gente tende a deixar essas questões muito distantes de nós. E como elas são distantes da nossa realidade, muitas vezes a gente coloca, inclusive, distância historicamente, né? Essa questão de criança trabalhar em casa de família não é novo, não acabou, ainda existe. Seja para o sustento da própria família, seja para trabalhar na casa de outros. E a gente tem esse aspecto do trabalho infantil também, não que seja a violência que a gente encontra nos outros capítulos aqui da obra, mas acaba sendo também uma violência quando essa criança ela é privada da educação, do brincar, do desenvolver a criatividade, de outros e outros processos que hoje vêm se mostrando eficazes na educação da criança, na formação da criança. Eficazes e necessários. Exato. Então a gente tem essa relação, tanto o que às vezes a gente trata como literatura, vem aí de uma realidade não tão fácil de engolir. E nem tão distante, né? E nem tão distante. Então a gente tem aí um livro, finalizando aqui o episódio de hoje, um livro muito pesado, mas muito necessário. Principalmente se você vai entrar em contato aí com alguma história, Se você, como disse o Glênio, vai apenas fazer leituras literárias, né? Não se interessa por história, esse livro pode ajudar nessa compreensão maior. Muitas vezes a gente recebe questionamentos no seguinte sentido. Nossa, como é que você chegou a tal coisa? E às vezes eu nem sei como responder. Mas pensando nessa relação com esse livro de hoje, acredito que uma das respostas é tentar compreender a história. Tentar compreender o que há de histórico naquela obra. E a partir disso, a gente tem um pouquinho mais, amplia um pouco mais a nossa visão a respeito não só do tema do conteúdo do livro literário, da obra literária, mas também desse contexto, do que se diz ali, em determinado momento o personagem menciona tal coisa e a gente começa a desconfiar daquilo como algo muito além do que aquelas simples palavras. Então, esse livro, claro, novamente, é um livro de consulta. É uma reunião de pesquisas historiográficas a respeito da infância, mas traz muito para quem se dedica à literatura. Essa é a minha opinião. Você pode discordar, fique à vontade, mas com educação, obviamente, né? Só que a gente tem aqui elementos importantes para entender, para compreender obras literárias, principalmente obras datadas, obras que tratam da sociedade, que representem a sociedade de certo modo. No meu caso, por exemplo, que tem um passado de leitura de não ficção muito maior do que de leitura literária, e agradeço-te muito, dona Suzane, por isso nos últimos anos. Suzane me tirou do limbo da literatura de não ficção. Nossa, não coloque tanto peso nas minhas costas. E me trouxe para o mundo maravilhoso da literatura, mas até para você que lê muita não ficção, eu dedico bastante tempo ainda para leitura sobre conflitos e guerras e afins. Muitas vezes esse tipo de livro perde um pouco esse contato com essas características mais próprias da história social. Então, a história militar mais tradicional vai falar muito de divisões, exércitos, batalhões, regimentos e batalha, isso e aquilo e tal, mas... É por isso que, se você percebeu, no meio de obras aqui que a gente comenta, eu sempre deixo a parte militar para o Sr. Glênio.
Porque é ele quem fala desse quesito com maestria. E vai ter mais. Aguarde, ouvinte. Mas muitas vezes a história militar tradicional perde esse ponto, esse contato com a história social. E, no fim das contas, são batalhões, são regimentos, mas tudo isso é feito por gente. E quem é essa gente que está lá? E entender, a partir desse livro, por exemplo, quem eram essas crianças que estavam lá? E ter acesso. Já vou fazer um convite para você que tiver mais interesse ainda. Acesse os documentos da Academia de História do Paraguai. Tem muito documento interessante sobre essa questão das crianças na Guerra do Paraguai do lado de lá. E, assim, é duro, viu? Já deixo aqui o pré-spoiler que não foi fácil. Não é uma tarefa fácil. Não, mas entender esses aspectos mais sociais, tanto para não ficção quanto para leitura de ficção, é essencial. Se você quer ter uma experiência de leitura mais completa, mais profunda. É isso. Então fica aí a nossa recomendação de História das Crianças no Brasil, com organização de Mary Del Priore, editora Contexto. É uma obra muito valiosa, muito valiosa. Claro que outras pesquisas vêm sendo feitas aqui. Tem muita coisa sendo pesquisada nas universidades brasileiras a respeito da infância. A gente tem aqui acesso a determinadas pesquisas na área da história da educação aqui. Por exemplo, aqui em Florianópolis a gente tem, mas também tem no Rio Grande do Sul, tem em Curitiba, mais especificamente em Curitiba, mas em outras universidades também. Não vou conseguir mencionar todas aqui, claro, mas a gente tem muita pesquisa sendo desenvolvida, inclusive pesquisas que têm por base textos literários. Então a gente tem aí, se a gente pensar bem, o Ateneu como uma obra que pode ser olhada por um viés também histórico, e outras, muitas outras. Eu estou falando de um contexto brasileiro, mas como você percebeu aqui no episódio, você viu que a gente fez referência à obra francesa, a obras literárias de outros locais. Por que eu estou trazendo com tanta força, com tanta ênfase, essa questão de relacionar literatura com história? Porque a gente faz isso aqui. Tanto eu quanto o Glênio, a gente vai ler e a gente acaba se tropeçando, digamos assim, com questões históricas dentro da obra. E isso sempre nos chama a atenção. E uma obra como essa, historiográfica, né, de registros de historiadores a respeito das crianças, de um modo muito cuidadoso, é uma obra que engrandece ainda mais a nossa leitura literária. E a nossa leitura de outras coisas também. Mas a gente fica aqui na literária, que é o nosso papel aqui na Rádio Caractere. E é por isso que fica a nossa recomendação de hoje, agradecendo imensamente a parceria com a Contexto e também vocês que nos escutam sempre, que sempre participam com a gente quando a gente traz algumas dessas obras sobre história, sobre linguística, sobre literatura, sobre teoria. E elas são sempre bem recebidas por vocês. E eu acredito que porque também é interesse de qualquer leitor entender um pouquinho mais o que está lendo. Fica aí, então, a nossa recomendação e o nosso agradecimento. Fechado o episódio, então, deixo aqui meu amplexo literário. Meu amplexo de não ficção hoje. Historiográfico. Historiográfico. E aquele pedido que eu faço sempre. Se você gostou desse episódio, eu acho que alguém pode gostar também, acho que alguém pode se beneficiar do episódio e ou do livro. Manda o link pra pessoa, manda o link, copia, joga no grupo do trabalho, da família. Não seja egoísta, divida com o amiguinho. Exatamente. E até o próximo episódio. É isso, gente. Se você ouviu até aqui, fica aquela recomendação de sempre. Mas antes, se você nos ouve pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sino. A gente sempre está compartilhando conteúdo por lá também. E não esqueça de nos recomendar por aí, dando aquela curtidinha maneira. Não é mesmo? Fica aí a nossa recomendação, o nosso agradecimento. E pega um livro, relaxa o corpinho. E até a próxima!